Ai de mim, que dor. Precisa começar com um grito grego, provocações. Ai-me, provocações. Quase 13 anos completos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Quem está aqui hoje é um presidente de embaixada. Vocês não sabiam que existia esse cargo, presidência da embaixada. E quem é o ilustre ocupante do cargo neste país? É o representante de uma comunidade marginalizada no mundo. Ele atua no resgate da cultura de seu povo. Como vem, a embaixada é uma ONG. Ela se chama Embaixada Cigana do Brasil e o seu presidente é Nicolas Ramanush. Nicolas, como surgiu a Embaixada Cigana do Brasil? Querido, a embaixada surge pela necessidade, enfim, de que a gente não se cale. Ou seja, justamente por muitos e muitos anos, as pessoas diziam: cigano é isso, cigano é aquilo, cigano é ladrão de criança, cigano é ladrão disso. Enfim, e a maioria dos ciganos, inclusive alguns parentes, se calavam, e quem se cala, consente. Então a embaixada surge justamente porque chegou a hora de não se calar diante de uma inverdade. Outros países têm? Na realidade, a grande militância de outros países nasce a partir de 1960. Muitos países observaram a necessidade da criação de ONGs e do ativismo para impedir que lá fora, no caso, o anticiganismo, que é muito forte, porque lá os ciganos vivem reclusos, vivem em guetos. Então, a partir de 1960, muitas ONGs surgiram. Quem pôs você na presidência da Embaixada Cigana no Brasil? Uma eleição na qual nós nos reunimos e, diante da necessidade da criação da ONG, houve uma votação. Enfim, quem me colocou à frente disso, pelo menos juridicamente, foi justamente essa votação. Você ganhou fácil? Ganhei. Membro de honra na França da Association Santoise de Gitans. O que fez para merecer esse título? Eu calculo que, no nosso caso, foi o fato de que o nosso trabalho vem sendo feito com seriedade, embasado na verdade acima de tudo, e eu calculo que seja por isso. Ou seja, quando um não cigano busca a ONG, pedindo informações, nós estamos ali para atendê-lo. E quando os ciganos precisam da ONG, nós também estamos ali para atendê-lo. Você, antropólogo, foi convidado por Claude Lévi-Strauss para dar aulas na França. Por que não foi? No meu caso, eu sou um antropólogo prático. Ou seja, hoje em dia eu tenho o título de notório saber em antropologia cultural, mas na realidade eu iniciei esse trabalho muito cedo, fazendo pesquisas de campo, e a partir de um livro que o Claude teve acesso, um livro, um dicionário de língua indígena que eu editei, ele fez o convite. Eu não fui por conta de falta de condições financeiras. Na época eu não tinha condições de ir por conta própria, como não era vinculado a nenhuma universidade, também não pude recorrer a isso. Tentei o nosso governo, mas enfim, as portas estavam fechadas. E você se surpreendeu com isso? Não, mas eu tentei. Sua ONG trabalha pelo resgate da língua, da música, da dança e das tradições dos ciganos de baixa renda. Portanto, existem no Brasil ciganos de alta renda? Existe. Na realidade, o Brasil, há uma estimativa não oficial de que haja no Brasil em torno de 1 milhão de ciganos, dos quais cerca de 700 mil são de baixa renda e alguns até abaixo do nível da pobreza.
que são ciganos pertencentes ao grupo Calon. Mas também há no Brasil outros grupos, como Calderache, Matuaia, Lovari, Sinti, que é o grupo que eu faço parte, e a grande maioria desses demais já inseridos à sociedade e uma boa parcela muito rico. Existe uma cultura cigana de classe média alta? Existe. Veja bem, um dos fatores na cultura cigana, no sentido de trabalho, é o fato de que o cigano muito raramente trabalha de empregado para alguém. Então, via de regra, é que a grande maioria consegue uma independência financeira muito rapidamente. Então, a intermediária entre a classe alta e a baixa seria justamente os pequenos comerciantes que trabalham com joia, enfim. E existe solidariedade entre ciganos ricos e pobres? Obviamente, existe. Os que são solidários, mas algum que no momento tenha tido contato com a nossa ONG, que tenha sido solidário com a nossa ONG, não. Cara, eu sei muito pouco. Sei que onde eu moro tem um acampamento de ciganos, mas o contato que eu tenho com eles, o conhecimento que eu tenho deles é pouquíssimo mesmo. Não sei nada, meu amigo. Sei que ciganos andam vagando e roubam muito. Ai, do cigano, não sei, filho. Nunca conversei, mas já fui abordado por uma que queria ler a minha mão. Mas, enfim, geralmente na região central a gente passa com pressa e na ocasião eu não permiti, até porque a abordagem foi bastante agressiva, né? Meu falecido avô contava, e outros avós com quem eu conheço aí contavam que antigamente pegavam ciganas, né, e que tinham uma perereca muito cabeluda. Sumam com essa criança daqui. Está aqui um saquinho de ouro para cuidar dessa criança. Os ciganos continuam sendo um povo invisível? No Brasil, temos que lembrar que o cigano do Brasil, antes de ser cigano, ele é brasileiro. Porque se ele nasceu no Brasil, ele é brasileiro e tem uma etnia diferenciada, que é a etnia cigana. Então, essa questão da invisibilidade, às vezes, é cobrada justamente com relação a um único grupo, que é o grupo Calon. Ele sim precisa de visibilidade, não do ponto de vista da população, mas do ponto de vista de políticas públicas. São errantes por natureza? Não. Essa é uma visão estereotipada com relação ao errante por natureza. São machistas? Uma grande parte dos grupos, o machismo predomina, sim. Quem inventou que cigano é ladrão de criança? Bom, eu vou sintetizar, tem a ver com a época do casamento entre filhos de nobres na Europa. Então, mas eu vou sintetizar. Quando uma garota que estava prometida, filha de um nobre, que estava prometida para o filho de um barão, por exemplo, engravidava do bobo da corte. Então, essa criança que era indesejada, era entregue a uma família de ciganos da região e, normalmente pelo avô, a moça era retirada de cena, reclusa num convento até a concepção. Quando a criança nascia, o avô pegava a criança, levava para um grupo de ciganos, entregava e dizia: sumam com essa criança daqui, está aqui um saquinho de ouro para cuidar dessa criança. Como nossa origem étnica, ou seja, nossa origem de povo é o norte da Índia, predominava entre nós a cor da pele escura, olhos escuros e cabelos escuros nessa época. E a criança, enfim, bastarda no meio do grupo, era uma criança normalmente de pele clara e olhos claros. Então, o que acontecia? Não demorou muito para que as pessoas dissessem: o cigano roubou aquela criança que está ali. Mas não, era uma criança que fora entregue pelo avô, uma criança, um bastardo indesejado pelo avô, e aquela moça depois voltava à cena e casava-se de branco na igreja, e nós levávamos a fama. E Juscelino Kubitschek era cigano?
Ele só não teve a dignidade, eu acho que posso usar esse termo, de assumir publicamente o fato. Quem mais na história do Brasil? Cecília Meirelles, o Castro Alves, na realidade ele era uma mistura de negro e cigano, os próprios poemas do Castro Alves. Cecília Meirelles? Cecília Meirelles. Vocês querem integração ou liberdade para ser como são? Eu acho que a pergunta é muito bem colocada, porque eu acho que nós queremos, acima de tudo, o direito de cidadania. Porque se somos brasileiros de etnia diferenciada, nós temos o direito à cidadania de brasileiros acima de tudo. A Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Federal protege vocês? Não, pelo contrário. Já fiz a pergunta sabendo que era não. Vocês são tratados como cidadãos? Também não. Os postos de saúde são obrigados a atender ciganos sem que eles tenham que apresentar documentos. Eles atendem? Infelizmente, como a maioria das leis que no papel são funcionais, na prática isso infelizmente não ocorre. Eu até posso citar rapidamente um caso recente. Eu e minha esposa fomos a um acampamento cigano no Imbu, e um cigano idoso de 60 e poucos anos com problema de diabetes, já praticamente morrendo porque não tinha o fornecimento da insulina. Minha esposa foi com ele até o posto, fez o cadastro, entregou o RG dela, já que ele não possuía documentos, e a insulina começou a ser fornecida. Nós fizemos uma viagem e quando retornamos, ele havia morrido porque não deram continuidade à insulina. Qual a expressão mais evidente da identidade cultural dos ciganos? Eu acho que uma única palavra define muito bem essa questão da identidade do cigano, não só aqui no Brasil, como no mundo. A resiliência, a capacidade de lidar com essas adversidades de preconceito, de discriminação aqui no Brasil e fora do Brasil, a vida reclusa em guetos, em bairros ciganos, ou seja, lá na Bulgária atualmente, há famílias ciganas que o pai recebe 69 euros do governo para não ir para a cidade. Então, ele é obrigado a ficar recluso e viver, ou seja, tentar viver com 69 euros. Você escreveu um tratado linguístico e antropológico sobre o romani. Por que falar o romani foi proibido no Brasil colônia? Na realidade, essa era uma tática que a coroa usava, não só com relação ao romani, ela também ocorreu com relação ao Nhengatu Tupi, que era a língua falada até 1700 e pouco aqui no Brasil. No caso do romani especificamente, é porque a partir de 1574, muitos ciganos foram degredados de Portugal para cá. Ou seja, então, no Brasil, em 1574, nem o negro ainda estava aqui. Então, havia apenas o cigano, o índio e alguns outros europeus que vinham para cá. A comunidade cigana usava maciçamente o romani como uma língua de comunicação. E isso fazia um medo na coroa de uma unificação contra a coroa. O cigano é uma classe que tem uma independência cultural, tem um cigano que é honesto, tem um cigano que não é, como todos os povos, né? Você tem a oportunidade de ver o cigano aqui numa igreja católica, numa igreja evangélica, e tem aqueles que vivem do artesanato que eles fazem. Agora, tem uns ciganos que são ricos, que vivem, que negociam, que vendem ouro, tal, que tem casas no Jardim São Paulo, como todas as raças, né? Nós temos os bons e temos os ruins, né? Minha avó era cigana. Só que minha avó era aquela cigana radical, aquela cigana muito certinha, aquela cigana ali exigente. Não foi aquela cigana ladra, não. Nunca roubou nada de ninguém. Provavelmente sim, porque se eles... Nicolás, há ciganos em todos os países do mundo.
Na grande maioria dos países pelo mundo, nós encontramos irmãos ciganos, com raríssimas exceções por questões históricas. Por exemplo, a China é um país que você fatalmente não vai encontrar comunidade cigana, enfim, grupo, gueto cigano, porque historicamente, quando um cigano chegava à China, na época dos imperadores e tal, ele era sumariamente morto. Enquanto outros países apenas expulsavam o cigano e geravam o mito de que cigano é nômade por cultura e tal, na China havia a morte sumária contra o cigano. Ciganos têm religião? Tem. Cada qual tem a sua religião, ou seja, existe hoje em dia, não há uma religião como no caso dos judeus, né, que professam uma única religião. Então, hoje em dia, há entre os grupos, como sempre houve, a liberdade de escolha da religião. Há no mundo todo uma grande quantidade de ciganos cristãos ortodoxos, os convertidos ao islamismo e, hoje em dia, uma grande quantidade de evangélicos. Ciganos cristãos sentem-se pecadores? Provavelmente sim, porque se eles professam o cristianismo, eles entendem a questão do pecado e assim por diante. Agora, ciganos, em geral, são devotos de Santa Sara Kali, uma santa negra. Fala sobre ela para nós. Ela tem esse nome porque Kali, na nossa língua, em romani, significa escura. Então, na realidade, se referia justamente ao quê? A uma cigana que há muito tempo atrás era iniciada nos conhecimentos ocultos e ajudou muitas pessoas, principalmente ciganos, mas muitas pessoas. Então, ela passou a ser venerada dentro da própria comunidade como uma pessoa, digamos, paranormal. E era negra mesmo? Não, era assim, por sermos originariamente de origem da Índia, a pele de todos os ciganos inicialmente era escura. Então, ela era escura. Por que os ciganos aparecem muito no cinema europeu e nada no cinema americano? A presença do cigano, que era ao mesmo tempo indesejada dentro da sociedade, também dentro da Europa tinha aquela coisa de despertar o interesse e o desejo. O próprio filme O Nome da Rosa mostra esse desejo oculto do padre pela cigana e assim por diante. Então, eu calculo que a empresa cinematográfica tenha, no caso da Europa, tenha detectado isso e o mesmo, obviamente, não ocorreu no Mundo Novo, ou seja... Hitler queria exterminar os ciganos. Quantos por cento ele conseguiu? Em Lodz, apenas em Lodz, na Polônia, num único dia, 500 mil ciganos foram eliminados, sumariamente, em Lodz. E num total, segundo a comissão que luta pelo porraimos, que na nossa língua o equivalente ao holocausto seria porraimos, que traduzido daria a devoração, ou seja, o fato de devorar todas aquelas pessoas. Num total mais ou menos de 2 milhões de ciganos. E Stalin? Não, o regime do comunismo colaborou, obviamente, em si, colaborou muito para a perda de ofícios tradicionais. Então, ciganos que passaram pelo período de Stalin sofreram muito porque, obviamente, o comunismo impedia que eles sobrevivessem da forma tradicional. Ou seja, aquele ferreiro não podia ser o ferreiro, ele tinha que ser o proletariado que ia trabalhar numa indústria e assim por diante. No leste europeu, crianças ciganas eram consideradas deficientes, é verdade? Verdade. E isso ocorre incrivelmente até os dias de hoje. Ou seja, recentemente estivemos no leste europeu, a nossa ONG foi representar a cultura cigana do Brasil num festival europeu e nessa possibilidade tivemos contatos com ciganos da Bulgária. E descobrimos que na Bulgária, um cigano, para ter acesso à escola, enfim, uma criança cigana, ele tem que se sujeitar a ter aulas numa classe especial. Ou seja, ele não pode estar em classe de pessoas comuns. Nicolás, qual a maior transgressão que você praticou na vida?
Se não falar a transgressão verdadeira, a gente inventa outras. Pode deixar. Além de ser cigano, eu tenho uma deficiência física, ou seja, eu sou portador de uma sequela de poliomielite. Então, eu preciso de um aparelho ortopédico para poder me locomover. E como aconteceu isso? A poliomielite, ou seja, na época em que eu nasci não havia a SEIB, né, ou seja, a gotinha, então eu fui um dos acometidos. Então, assim, eu acho que o fato dessa exclusão social, do deficiente físico que se somou ao cigano, fez com que eu me tornasse muito cedo um transgressor da própria dificuldade de inserção à sociedade. Então, acho que a maior transgressão que eu fiz foi conseguir ser plenamente integrado à sociedade, ou seja, um professor universitário, enfim, e que anda em qualquer meio dentro da sociedade. Como é que você gostaria de morrer? Bom, eu gostaria de morrer da forma que eu tenho certeza que eu vou morrer. Tranquilo, com a consciência tranquila. Mas no hospital com aquele negócio assim? Pode ser, até porque assim, o que fica no corpo para mim não é tão importante. Para onde vão os ciganos quando morrem? Vão para um lugar lindo que chama o nosso céu, o céu cigano. É um local onde só tem música, mulher bonita, poesia e dança. E aí acordam você que você está sonhando. Tá. Bom, esse é o meu céu. Ô, Nicolás, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Se eu sou a favor do estatuto do cigano, que o Paim, o nosso querido Paim do PT está lutando a favor para instituir Responda. Então, não. E digo esse não de boca cheia, porque, na realidade, se nós temos uma Constituição que, pelo menos teoricamente, já nos ampara, essas microconstituições que foram, enfim, feitas a partir dos estatutos, seja o do índio ou de qualquer outro estatuto, na realidade, servem para criar uma cortina de fumaça e não resolvem o problema. Todas as necessidades que brasileiros de etnia cigana precisam são, pelo menos teoricamente, amparadas pela Constituição. Você chora? Muito. Por quê? Eu choro por emoção, às vezes de alegria, vendo algo que realmente me motive a ficar tão alegre a ponto de chorar, e às vezes de tristeza, por vários motivos. Você chora diante da beleza? Muito, muito. Agora, para terminar a entrevista, Nicolás, o que é a vida? A vida, obviamente eu vou tentar resumir, mas enfim, a vida é tudo aquilo que na realidade eu ainda não sei, preciso aprender e tenho certeza que não aprenderei numa única existência. O que é a vida? A vida é tudo o que eu já aprendi, tudo o que eu vou levar. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Tá ok, querido. E aí ele fotografa e não será nunca no jornal, a não ser que você morra ou eu. Um fato marcou a minha vida para sempre. Eu nasci. O resto foi uma mera sequência de acontecimentos que já é passado. Neste instante, eu vivo o presente, que ainda não é fato, que está sendo feito, que pulsa no ritmo do meu coração, que passa na velocidade do meu pensamento, cheio de lembranças, sonhos e desejos, tudo tão efêmero quanto a própria existência. Outro fato irá selar minha vida. Então, o mundo já não existirá para mim.